pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre contaminação do solo. As nossas participantes são Ana Beatriz Polizer, Emília Gabriela, Isabela de Sá, Larissa Negrelli, Lisnara Afonso, Maria Clara Leonardo e Sara Silva. O que é a contaminação do solo? A poluição do solo refere-se à presença e interação prejudicial de substâncias nocivas, como poluentes químicos e resíduos no solo. Sendo assim, a contaminação pode ser causada por produtos químicos ou que tragam alterações no solo. Essa contaminação causa alterações significativas em sua estrutura, resultando na diminuição da qualidade do solo, tornando-o infértil, provocando contaminação ambiental e podendo gerar sérios impactos, como deslizamentos de encostas e outros acidentes. E quais são os tipos de poluição do solo? A poluição do solo tem inúmeras causas e fatores que intensificam esse problema ambiental, e é classificada em duas categorias principais: poluição difusa e poluição pontual. Poluição difusa ocorre de maneira dispersa, sem um ponto específico de origem, sendo resultado da acumulação gradual de substâncias poluentes. Um bom exemplo é a agricultura, que acaba dependendo diretamente do solo, mas sem os cuidados necessários. Pode ser uma grande vilã para a qualidade da terra do plantio. Isso porque o uso excessivo de fertilizantes e pesticidas em áreas agrícolas pode resultar em poluição difusa. Com a chuva, essas substâncias espalham-se pela extensão da terra, podendo atingir rios e lagos, prejudicando não apenas o solo, mas também afetando negativamente a qualidade da água. Poluição pontual. No caso da poluição pontual, há uma fonte específica e identificável que resulta na poluição do solo. Normalmente, isso ocorre devido a descartes inadequados de resíduos, exploração excessiva e irresponsável, e acidentes ambientais, como vazamentos, por exemplo. Sem dúvida, as indústrias são as principais causadoras desse tipo de poluição. Isso porque, com o descarte de produtos químicos industriais não tratados diretamente no solo, a terra acaba sendo contaminada. Outro fator que contribui para a poluição pontual são os aterros sanitários e o descarte incorreto do lixo, que produz uma toxina chamada chorume, capaz de contaminar o solo em larga escala. Quais as causas da contaminação do solo? A poluição do solo acaba sendo ocasionada por origens diversas, como, por exemplo, descarte inadequado de resíduos sólidos, como plásticos, metais, vidro e etc. Uso excessivo de fertilizantes e pesticidas. Vazamento ou liberação inadequada de produtos químicos no solo. Descarte inadequado de resíduos radioativos. Descarte inadequado de resíduos industriais, óleos e herbicidas, e urbanos. Desmatamento, descarte inadequado de resíduos orgânicos, como o esgoto, por exemplo, além da erosão do solo. E quais são os efeitos da contaminação do solo? Como citado anteriormente, a contaminação no solo traz diversas consequências, como, por exemplo, alterações climáticas. Nesse tópico entra o desmatamento, que causa uma mudança no ciclo da chuva, e isso é um fator que contribui para o aquecimento global e a perda de ecossistemas. Perda de fertilidade do solo. Pelo uso discriminado de produtos químicos usados nos solos, reduzindo a produção de alimentos. Impacto na saúde humana. Inúmeras mortes foram causadas devido à ingestão de alimentos que são cultivados em solos tóxicos, bem como o consumo de água de aquíferos contaminados em função de contaminações do solo. E essas contaminações do solo podem ser tratadas? Para fazer a remediação de áreas contaminadas, pode ser necessário um conjunto de técnicas. O serviço de tratamento de solo contaminado pode ser solicitado por indústrias, investidores imobiliários e postos de combustíveis, devido à má remoção e desmobilização de tanques subterrâneos. Dessa forma, a consultoria ambiental pode ajudá-los com o plano de intervenção de áreas contaminadas, necessário para a reabilitação de uma área degradada. Outras formas são a reciclagem e o descarte correto dos resíduos contaminantes, incentivo de modelos ecológicos nas atividades econômicas, entre outros.
E quais são os procedimentos usados no tratamento do solo? A melhor técnica de remediação varia de acordo com o nível de contaminação do solo e da área atingida. Entre as opções, os destaques são tratamento térmico, solidificação, estabilização e transformação química. Esses procedimentos são classificados levando em consideração o local de implementação. Para ilustrar, descontaminação in situ são focalizadas exatamente no local contaminado, enquanto as ex situ ocorrem enquanto a terra contaminada é removida do local. No primeiro caso, são utilizados tratamentos físico-químicos, lavagem de solo, solidificação e/ou estabilização. Lavagem do solo. A lavagem do solo é a técnica mais indicada para áreas extremamente contaminadas, especialmente em solos compostos, em sua maioria por argilas, por serem minerais placoides microscópicos. A argila tem uma forte capacidade de absorver diferentes elementos químicos, dificultando a mobilização de substâncias. Para a realização dessa técnica, a porção do solo afetada é removida mecanicamente e levada com ácidos em um laboratório, e depois é devolvida ao local de origem. O descarte incorreto de óleo e herbicidas é outro problema sério para o meio ambiente, especialmente quando se trata da contaminação do solo. Quando o óleo usado, seja de cozinha ou automotivo, é descartado de maneira inadequada, ele pode infiltrar-se no solo e criar uma camada que impede a absorção de água e nutrientes pelas plantas. Isso compromete a qualidade do solo e afeta diretamente a vegetação local, diminuindo a fertilidade da terra. Já os herbicidas, se aplicados ou descartados de forma inadequada, podem prejudicar os micro-organismos presentes no solo, que são essenciais para o equilíbrio ecológico. Esses produtos químicos podem permanecer no solo por longos períodos, contaminando a água subterrânea e prejudicando a fauna e a flora locais. Além disso, a contaminação do solo pode afetar a cadeia alimentar, pois plantas e animais podem absorver essas substâncias tóxicas, o que pode trazer riscos à saúde humana. Portanto, o descarte inadequado desses produtos é extremamente perigoso e tem consequências duradouras. Para minimizar esse impacto, é essencial que o óleo seja reciclado ou descartado em locais apropriados e que os herbicidas sejam utilizados com cautela, seguindo orientações técnicas. Em resumo, a contaminação do solo, causada, por exemplo, por resíduos como óleo e herbicidas, prejudica o meio ambiente e a saúde. Para enfrentar esses tipos de problema, é essencial investir em reciclagem, coleta seletiva e educação ambiental. Pequenas ações individuais e políticas públicas mais eficazes podem fazer a diferença na preservação do solo e do planeta. Agradecemos pela atenção e muito obrigada!